Olá, tudo bem? Então, hoje o vídeo vai ser sobre uma maneira de usar o R que pouca gente acaba usando e menos ainda sabe que existe, que é usar o R de forma não interativa. Abriu aqui o RStudio para a gente poder dar uma olhada do que eu estou falando. Tudo que a gente está fazendo até agora no R, a gente está usando o RStudio para escrever e para rodar o script. E isso é a maneira interativa de se rodar o R. Tá? Então eu venho aqui, clico numa linha, peço para rodar essa linha, peço para rodar outra linha e ele vai me dando as respostas, eu vou rodando linha a linha. Mas eu também posso rodar isso de uma maneira em lote. Como assim? Rodar todo esse arquivo de uma vez só. Posso fazer isso tanto dentro do RStudio, né? Clicando aqui, por exemplo, em Source, ele vai rodar todo o arquivo de uma vez só. Eu posso fazer isso sem usar o RStudio. Vamos ver como? Então, só para a gente dar uma olhada, o que esse código aqui está fazendo? Ele está fazendo aquele gráfico que a gente já fez na outra aula, tá? Que é o gráfico da qualidade do ar. Gráfico bem simples. Aqui eu estou colocando para ele usar o dispositivo gráfico em arquivo, né? E fechando ele aqui. Então praticamente ele está completinho, é só rodar esse código. Então vamos ver como é que eu faço isso sem abrir o RStudio. Então aqui está, né, o meu arquivo, o mesmo arquivo que estava lá, né, com a função para fazer o gráfico. E vou abrir aqui o terminal do Linux. No Windows isso é o prompt, tá? Tem lá. Se você procurar lá em executar, você vai achar o prompt do Windows, tá? Aqui eu vou usar com Linux, depois eu vou colocar aqui embaixo como é que a gente faz isso no Windows, tá? O caminho para isso. Na execução vai ser quase a mesma coisa. Vejam que eu estou dentro do mesmo diretório que está o meu arquivo com o script, tá? No caso que eu vou rodar esse arquivo R aqui. Para confirmar, eu posso colocar aqui ls, arquivo 2 e arquivo 1 tá aqui dentro. No caso do Windows vai ser o comando dir, tá? Em vez de ls, para a gente poder ver. O que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever r cmd bath arquivo.r, tá? Então, basicamente, este aqui é o comando que a gente vai colocar e esse comando todo que vai executar o que está dentro desse arquivo.r. Eu vou agora apertar Enter e veja o que vai acontecer dentro da minha pasta de trabalho. Pronto, em menos de um segundo, o gráfico foi gerado, exatamente o mesmo gráfico que a gente tinha gerado lá no RStudio, e apareceu aqui um arquivo .r.rout. Se a gente abrir ele, ele vai estar com a tela da saída do R. Então tudo aquilo que ia sair dentro do console lá do RStudio sai nessa tela aqui, inclusive os erros, os warnings e tudo mais. E o gráfico está aqui também, só para a gente confirmar que ele saiu bonitinho. Então qual que é a vantagem da gente rodar desse jeito, né, ao invés de abrir o RStudio? Principalmente não precisar abrir o RStudio. O RStudio, como eu já falei lá atrás, ele é uma interface gráfica para a gente lidar com R. Acontece que, por ser uma interface gráfica, ele já usa parte da memória do computador. Então ele acaba limitando um pouco a capacidade desse computador de lidar com esses dados. Tá? Isso é uma coisa. Desse jeito aqui, eu não preciso estar com o RStudio instalado. Na verdade, não estou usando nada do RStudio quando eu rodo aqui no terminal. Então eu posso rodar isso em computadores que não têm capacidade, por exemplo, ou que eu não tenho liberdade para instalar um IDE. Tá? Computadores de laboratório, computadores mais que não são nossos, né? A gente acaba usando emprestado, então não dá para instalar. Outra condição é que eu consigo, por exemplo, usar isso dentro de servidores. Servidores de um laboratório ou servidores em nuvem, normalmente a gente tem um acesso a eles via terminal, né? Via que eu acabei de fazer aqui, escrevendo comandos. Desse jeito, eu consigo executar script de R dentro de um servidor e coletar os resultados, como tem aqui o resultado de gráfico, o resultado, a saída. E principalmente quando a gente vai usar servidor, a gente quer que, ou porque vai usar muito recurso de computação, né? Então, os dados são muito pesados, ou porque vai demorar muito tempo para rodar. De qualquer maneira, eu não vou precisar ficar checando passo a passo, eu não vou precisar ficar olhando item a item.
Tá? E uma vez que já tenho o script pronto, eu só vou ali mudar alguns parâmetros, eu não preciso ficar olhando. Tá? Então eu jogo lá, ele faz tudo para mim e me devolve. Tá bom? Para quem lida aí com dados de, sei lá, filogenia, aprendizado de máquina, ou coisas com grande quantidade de dados, esse tipo de maneira é muito interessante. E agora eu vou apresentar para vocês um outro exemplo que dá para usar desse mesmo jeito, tá? Olha só que aqui a gente tem 3 linhas de código só. A primeira linha então tem um objeto args, que ele vai receber essa função aqui, command args true, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai gerar para mim uma distribuição normal, números aleatórios distribuídos de forma normal. O tamanho desse vetor vai ser o primeiro argumento, né? Então args1, o primeiro elemento do vetor args, cuja média vai ser args2, ou seja, vai ser o segundo elemento dentro desse vetor args. E depois ele vai salvar isso tudo para mim dentro de um arquivo chamado normal.txt. Tá? Esse aqui é o código que a gente vai usar agora. De novo, poderia rodar aqui dentro do RStudio, mas a gente vai fazer isso lá fora. Tá? Isso aqui é o arquivo 2.r. Então o arquivo está aqui. O que eu vou fazer? Para chamar ele, eu vou usar essa sintaxe aqui. Olha só, o começo é o mesmo. Aí aqui eu estou passando aspas, traço, traço, args, um número, o outro número, fecha aspas, e o nome do arquivo. O que isso vai fazer? Aquele comando, command args lá, que está lá dentro, ele vai pegar esses dois valores aqui e colocar dentro daquele vetor args. E aí então ele vai usar para fazer a distribuição normal, que é o que está na outra linha. Então na hora que eu rodar isso aqui, ele vai executar da mesma maneira que eu fiz da outra vez. Ele vai executar, devolver para mim um prompt, e aqui ele vai gerar para mim então o arquivo 2.r, que é a saída em tela, tá? Que tem aqui tudo como que foi rodado. No final aqui ele vai me dar inclusive o tempo de processamento, tá? E vai escrever para mim aqui o resultado, né? Olha só, 5 números aleatórios com a média em 100, tá bom? Poderia fazer isso com outros números? Claro, né? Vamos lá. Eu vou pedir agora 5.000 números com a média em 100. Eu vou pedir para rodar. Ele rodou, ele sobrescreveu, né, os arquivos, vocês têm que tomar cuidado. De novo aqui a saída vai ser parecida, né? Mas aqui o arquivo normal ele vai ser, olha só, tem aqui então 5.000 números sorteados como eu quis colocar lá. Então aqui a gente já tem uma vantagem, né? Quando eu tenho um script que eu preciso mudar apenas alguns parâmetros para rodar ele, eu quero gerar os gráficos ou as tabelas a partir dessas pequenas variáveis, eu posso usar muito bem essa syntax e colocar o computador para rodar de uma maneira mais eficiente e não supervisionada, eu não preciso ficar olhando, tá? Ele vai rodar, quando ele estiver pronto, os arquivos vão ser disponíveis para você na pasta, basta você olhar e checar se eles deram certo ou não. E aí eu posso ficar gerando isso para qualquer coisa, por exemplo, sei lá, 5 milhões de números. Ele vai andar, está processando, né? É muito mais dado para ser gerado, e quando ele terminar ele vai me passar vai me devolver o prompt aqui na tela, né, para poder fazer a próxima interação, e vai gerar para mim os arquivos lá normalmente. Como eu estou usando no Linux, eu acho que, se eu não me engano, no Windows também dá para fazer isso, que é, quando ele está rodando, o prompt não está disponível para mim de novo, né, eu não consigo fazer outra coisa aqui. Mas, se eu estiver usando o Linux, eu posso simplesmente colocar o e-comercial no final da linha, desse jeito. Quando eu apertar Enter, ele vai gerar aqui um número de identificador para esse processo e vai me devolver o prompt. Então eu posso usar para outro, né? Eu posso rodar até o mesmo arquivo ou outro, né, em cima. Lembrando que nesse caso aqui, nesse exemplo, o nome de saída ainda é o mesmo, né? Ele vai ser sobrescrito. Isso já me salvou bastante para fazer cálculo, quando eu tinha muitos processos para fazer ao mesmo tempo, ia jogando isso nesse tipo de arquivo, em servidor, em outros computadores, e depois ia lá e só pegava o arquivo pronto, tá? O resultado desse arquivo.
Espero que seja útil para vocês. Tem uma documentação até bem simples para usar, não é difícil, é bem útil e muita gente acaba não sabendo. Qualquer dúvida, vem falar comigo, a gente compartilha suas dúvidas comigo pelos canais que a gente já tem. Fique bem e até mais, tá bom? Tchau, tchau!